E você sabia que se você precisar ficar internado aqui no Canadá, o custo médio, né, de um dia no hospital é de $5.000? Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos! E no vídeo de hoje o tema é perrengue, um tema que vocês gostam de saber. Então eu vou aproveitar e contar pra vocês 5 perrengues da nossa vida aqui no Canadá, para que vocês possam aprender com os meus erros e não repeti-los. Primeiramente, deixa eu falar 2 coisinhas pra vocês, né? Como vocês sabem, temos um cachorro aqui no colo, como sempre, porque se eu não pegar o link no colo ele chora, então... E segundo, talvez a luz mude um pouco durante o vídeo, porque estamos no Canadá no inverno, né? Então a noite é cedo, a luz pode dar uma mudada aí ao longo do vídeo. E antes de começar a explanar pra vocês os meus perrengues, hoje eu tô muito feliz de contar que temos uma nova parceria aqui no canal, que é o pessoal da Energia Seguros. Eu sei que muitos de vocês que acompanham o canal acompanham exatamente porque vocês querem vir aqui para o Canadá, seja como turista, como estudante, com visto de trabalho, como residente permanente ou até como supervisa. Então essa parceria com certeza vai ser muito interessante para vários de vocês que acompanham aqui o canal, porque o pessoal da Energia Seguros está no mercado desde 2014 e eles trabalham tanto com seguros viagem quanto com seguros saúde, que são 2 opções muito importantes para quem quer vir aqui para o Canadá, e eu já vou explicar um pouco mais para vocês sobre, e é algo muito importante na hora do seu planejamento, porque é o tipo de coisa que a gente paga para não usar, né? Mas se precisar, é sempre bom ter. Então vamos aos perrengues, temos 5 perrengues para contar aqui nesse vídeo. O primeiro perrengue, tem um vídeo aqui no canal onde eu contei os detalhes, foi um dos primeiros vídeos que eu postei quando a gente chegou no Canadá, porque a gente já chegou no Canadá tendo logo um perrengue, entendeu? Logo na chegada, logo na entrada. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha vindo pro Canadá anteriormente com um visto de turismo, então a gente tinha o carimbo de turista no passaporte, porque o carimbo de turismo, na época, pelo menos valia por 6 meses, não lembro mais como tá agora. Mudou tanta coisa durante a pandemia que eu sinceramente nem sei mais. E bom, a gente veio aqui pro Canadá com um visto de trabalho, mas a gente tinha vindo anteriormente como turista, então a gente tinha ainda o carimbo de turismo válido no nosso passaporte. E quando a gente chegou, a pessoa na imigração meio que não fez muitas perguntas assim, viu que a gente tinha ainda o visto, né, o carimbo do visto de turismo válido, e deixou a gente entrar, o que fez com que eles não entregassem pra gente no aeroporto os papéis do nosso work permit, né, que são super importantes, que você precisa pegar isso no aeroporto. Foi uma falta de atenção aí dos 2 lados e acabamos entrando sem os papéis do nosso visto de trabalho. E aí quando a gente foi fazer, né, as coisas que a gente precisava fazer no Canadá, fazer o nosso SIN number, né, que é como se fosse o CPF daqui, solicitaram o nosso visto e perceberam que a gente não tinha então a documentação que a gente precisava ter. E aí a gente ligou pro nosso advogado de imigração, né, explicando a situação, e ele falou: como assim vocês não pegaram esse papel no aeroporto? A gente falou: não, a gente não pegou nada. Ele falou: vocês vão ter que sair do Canadá e entrar de novo. A nossa sorte é que a gente tava em Vancouver, né? Então quando você dirige cerca de 1 hora, você já tá na fronteira com os Estados Unidos, e a gente tinha visto americano, então a gente dirigiu até a fronteira, foi para os Estados Unidos, voltou na mesma hora, pra poder, nessa entrada do Canadá, daí sim explicar o que aconteceu e pegar os papéis certos do visto. Deu vários problemas, o carro que a gente alugou quebrou bem na passagem ali na divisa com os Estados Unidos, então já foi aquela vergonha. A mulher que atendeu a gente na volta, né, na entrada do Canadá, tava super de mau humor, ela ficou muito brava com a gente, que a gente não tinha pedido esses documentos no aeroporto, a gente teve que ir pra uma salinha, então assim, imagina o desespero logo na chegada. Ou seja, o que aprendemos com essa lição? Se você estiver chegando no Canadá, garanta que você está com todos os documentos certinhos e que você pegou no aeroporto exatamente o documento que você precisava pegar para o seu tipo de visto logo ali na entrada, para não passar, né, por essa dor de cabeça, porque a gente teve que literalmente sair do Canadá e entrar de novo. E aí a gente deu muita sorte que a gente estava em Vancouver, e se fosse outra cidade que não fica perto da fronteira, o que a gente ia fazer? Segundo perrengue dessa lista, eu acho que foi um dos maiores sustos assim que a gente teve aqui no Canadá, que foi um acidente, um quase acidente de carro que a gente sofreu na estrada com neve. Bom, a gente estava fazendo uma viagem, é uma das primeiras viagens que a gente fazia dentro do Canadá, e a gente foi para Alberta, na região das montanhas ali, né, das Rocky Mountains, e fomos de carro sem absolutamente nenhuma preparação para dirigir na neve. Então assim, a gente não tinha o pneu correto, a gente não tinha nada dentro do carro, pá, nada dessas coisas que o pessoal carrega aqui dentro do carro quando vai dirigir no inverno. E até que a gente conseguiu chegar em Alberta muito bem, mas na volta,
Na volta foi aonde veio o problema, porque cometemos mais um erro. A gente saiu à noite pra pegar a estrada. E quando a gente saiu, né, lá de Banff, tava tudo tranquilo. Porém, depois de um tempo de estrada, que já estava escuro, começou uma tempestade de neve no meio da estrada. E a visibilidade nessas condições fica muito ruim. Então o Thiago reduziu bastante a velocidade do carro e a gente estava andando bem devagarzinho, porque a gente nunca tinha dirigido naquelas condições, muito menos à noite, a gente não conseguia enxergar nada direito. E aí veio o agravante, um monte de caminhão passando. E os caminhões aqui, eles não estão nem aí, entendeu? Caminhão passando, ó, um atrás do outro, correndo. E a gente tava passando por uma parte da estrada, porque tem isso também, tem uma parte da estrada ali que você fica mais de 1 hora sem sinal de internet e que não tem nada na estrada. É literalmente no meio das montanhas e das florestas, não tem um posto de gasolina, não tem iluminação na estrada, não tem nada. Não tinha onde parar também, tá? Porque nessa parte da estrada também não tem acostamento. Vários caminhões ultrapassando a gente, teve um caminhão que foi ultrapassar a gente e ele literalmente jogou o nosso carro pro lado. E aí o Thiago não sabia o que tinha na frente, a gente não conseguia enxergar a estrada e ele só sabia que pra esse lado era um penhasco. Se pra esse lado aqui é um penhasco, vou tentar manter o carro pra esse lado aqui, que a gente não conseguia ver, tudo isso aconteceu em alguns segundos, né? Então assim, a gente não conseguia ver a estrada, a gente não sabia se tinha uma curva, se tinha gente na frente, não sabia nada. Nisso que a gente continuou reto, o carro foi parar no acostamento, que tinha como se fosse uma vala, assim, cheia de neve, e a gente meio que bateu ali e ficamos ali atolados porque o carro não saía mais. Ah, detalhe, tava menos 20 nesse dia, tá? Tá bom pra vocês? E novamente a gente sem absolutamente nenhum preparo, a gente não tinha nada dentro do carro pra sair daquela situação, porque a roda do carro ficava ali, né, e não saía porque tinha um monte de neve, então a gente ficou literalmente atolado. Bom, resumindo então o final da história, a nossa sorte é que mais ou menos depois de uns 20 minutos que a gente tava ali parado sem saber o que fazer, passou um carro, né, e o cara viu que a gente tava atolado, ele parou pra nos ajudar e ele tinha dentro do carro todas as coisas, pá. Então essa pessoa ajudou a gente, inclusive era um canadense que ele estava de camiseta, tá? Enquanto tava menos 20, ele tava de camiseta cavando a neve de debaixo do carro com uma pá pra ajudar a gente a sair. Parou um outro carro também depois e essas pessoas ajudaram a gente a desatolar o carro. Mas o que aprendemos nessa situação? Se você for viajar no Canadá durante o inverno, gente, não dirija de noite. Sempre verifique as condições das estradas, sempre verifique as condições das estradas, se tem algum aviso de tempestade de neve, porque eles avisam esse tipo de coisa. E tenha dentro do seu carro pá e todas as coisas que você precisa ter durante o inverno, caso você precise desatolar o seu carro da neve. O terceiro perrengue ele é um pouco mais recente, né? Quem acompanhou aqui o canal sabe um pouco dessa história, que quando a gente foi sair da nossa casa, que a gente alugava lá em Vancouver, o dono da casa, ele assim... Pra alugar aquela casa a gente fez um contrato direto com o dono e isso é uma coisa que eu nunca mais vou fazer neste Canadá. Para entrar no aluguel a gente teve que pagar o depósito de segurança e o depósito de pets. Então foi um valor de mais ou menos $2.500 que a gente pagou pro dono da casa. O que a gente não esperava é que quando a gente tivesse que sair da casa, ele fosse fazer o possível para ficar com esse dinheiro para ele. A gente contratou uma empresa para fazer uma faxina profissional, a gente fez tudo que a gente podia para entregar a casa o mais certinha possível para ele. Tinha uma parede lá do quarto que o Thiago tinha colocado uma espuma, que na hora de tirar a espuma meio que estragou a parede, então a gente passou massa corrida, lixamos, pintamos, a gente fez tudo, a gente deixou tudo certinho, mas o dono da casa, ele realmente já tava ali com má vontade, ele já queria realmente ficar com o nosso dinheiro do depósito de segurança, então ele foi e ele procurou cada mini detalhe que ele achava na casa para descontar do nosso dinheiro. E primeiro ele fez uma inspeção na casa com a gente e falou que tava tudo certo. A gente acabou não assinando nada, né, porque a gente nem se tocou que a gente precisava fazer isso. E depois que a gente saiu da casa, ele começou a mandar mensagens falando: olha, eu achei isso, olha, isso daqui tá quebrado, isso daqui não tá funcionando. E ele começou a procurar, assim, literalmente pelo em ovo para descontar dinheiro da gente. Resumindo, do dinheiro, né, do nosso depósito de segurança, eu acho que a gente não recebeu mais da metade, porque teve muitas coisas que ele falou que teve que trocar, que teve que mudar. No fim das contas, a gente já tava passando tanto nervoso que a gente decidiu não ir atrás, assim, né, dos nossos direitos, assim, digamos, porque a gente sabia que ele tava errado de fazer aquilo. Mas a gente já não aguentava mais, então a gente falou: tudo bem, pode ficar com o dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, ele chegou a cobrar $300 da gente por causa de uma tomada que ele falou que não tava funcionando, sendo que eu sei que tava funcionando. E ele cobrou $300 porque ele falou que teve que chamar um eletricista. Então assim, resumindo, no nosso caso, a gente nunca mais vai fazer contrato de aluguel direto com o dono. E quando você for sair de um apartamento ou de uma casa,
faça a inspeção junto com a pessoa e assine a inspeção junto com a pessoa. Se tiver tudo certo, você tem que assinar esse papel na hora. E quando você for fazer uma mudança, tente documentar o máximo de coisas possíveis pra você ter provas. Caso a pessoa fale que alguma coisa estava quebrada, você tem prova de que não tá. Quarto perrengue foi com certeza o pior dessa lista. Que foi quando, gente, este cachorro aqui, vocês estão vendo este cachorro? Este mesmo? Ele comeu um cogumelo venenoso. Um dia fomos passear com a Cici com o Link. Quando a gente tá voltando pra casa, no carro eu percebi que o Link tava meio amuado, tava meio estranho. E aí ele fez xixi no carro. E aí eu fiquei assim... A gente sabe, né, quando o comportamento deles não tá normal. Então eu percebi que ele não tava bem, né. No carro eu já percebi que ele tava estranho. E na hora que a gente chegou em casa, que eu fui pegar ele no colo, no carro, que ele não queria descer do carro, ele fez xixi em mim. E ele nunca tinha feito isso, ele tava muito esquisito. E aí, obviamente, eu já entrei naquele desespero, né, já foi aquela loucura. Comecei a procurar a emergência, né, hospital veterinário que atende emergência, que não é todo lugar aqui no Canadá, né, de veterinário que atende emergência, então tem que ser um lugar que seja específico para emergências. Aí a gente ligou lá, explicou o que estava acontecendo, né, como que ele estava agindo, e a mulher falou, tá, traz ele o mais rápido possível, levamos. E nisso ele já tinha vomitado em casa, então eu vi que ali no vômito dele tinha o que parecia ser um cogumelo, né, então eu peguei aquilo, levei pro veterinário também. E bom, resumindo, de fato, ele tinha comido um cogumelo venenoso e ele tava passando muito mal. Na hora que eu fui entregar ele pra veterinária, ele também tava fazendo xixi, tava assim, todo mole, eu já comecei a chorar, já foi aquele desespero. A gente teve que deixar ele lá no veterinário, ele ficou algumas horas internado, então vocês imaginam o desespero que eu tava, né? Ele teve que tomar soro, ele teve que tomar remédio, fazer exame. Depois de várias horas, já era provavelmente lá para umas 11 da noite, a veterinária ligou, falou que ele tava melhorando e falou se a gente quisesse buscar ele, daria pra buscar, ou se a gente queria deixar ele internado durante a noite. Se ele fosse ficar internado durante a noite, ia ficar $2.000 a mais só pela internação, e a gente não sabia nem quanto que tinha dado a conta, né? E aí a gente foi lá buscar ele, saímos do veterinário com uma continha de 700 e poucos dólares, nem lembro exatamente quantos, mas assim, foi bem caro. E por sorte ele melhorou durante a noite e ficou bem, então realmente como a gente agiu muito rápido, deu tempo. Mas foi uma situação extremamente desesperadora. E o que a gente aprendeu? Que toda vez que eu vou em qualquer lugar com o Link pra passear, ele tá sempre na coleira e eu tô sempre o tempo todo olhando se tem algum cogumelo estranho do lado assim. Então eu fiquei literalmente obcecada com essa questão dos cogumelos, porque é uma coisa que é bem comum aqui. E inclusive no dia que a gente foi lá, né, que ele ficou algumas horas internado, a veterinária falou que já tinha atendido naquele mesmo dia uma pessoa com exatamente o mesmo problema. Então tomem muito cuidado se vocês têm cachorros, se vocês têm pets aqui no Canadá com cogumelos, porque foi assim um susto muito, muito grande. E vamos ao quinto perrengue, que é uma coisa que eu não sabia, então eu espero que vocês aprendam com o meu erro, que foi viajar para fora da província sem fazer um seguro extra de saúde. Seguro saúde aqui no Canadá, como vocês sabem, ele é público, então cada província tem o seu seguro, não é uma coisa federal, não é uma coisa única no país inteiro. Então, uma coisa que eu não sabia é que quando você sai da sua província, você pode não estar mais coberto pelo seguro de saúde. Cada província tem as suas regras, então você precisa verificar isso, mas, por exemplo, o seguro de British Columbia não é válido aqui no Quebec. Então, se eu precisar ir no médico aqui, eu preciso pagar do meu bolso e pedir reembolso lá para British Columbia, que é onde eu tenho o seguro de saúde. Porém, tá escrito lá no site deles, assim, bem claramente, que eles não garantem que eles vão cobrir tudo que você solicitar, né, de reembolso. Pode ser que eles não aceitem fazer o seu reembolso, pode ser que eles façam reembolso só de algumas coisas. Então eu acreditava que por ser tudo dentro do Canadá, seria uma coisa só, mas não é. E outras províncias também têm essas regras, então eu deveria ter feito o seguro enquanto eu ainda estava lá, antes de sair de lá. Mas agora que eu já saí, eu não posso mais fazer. Então agora eu estou meio que num limbo aí, praticamente sem seguro de saúde. E você sabia que se você precisar ficar internado aqui no Canadá, o custo médio, né, de um dia no hospital é de $5.000. E isso é apenas para internação, sem contar outras coisas, né? Se você precisar, por exemplo, de uma cirurgia, de anestesia, exames, medicamentos, enfim, isso é só o valor da internação. E se essa internação for numa UTI, são $16.000 por noite que você ficar na UTI. Isso, obviamente, se você não tiver um seguro, seja o seguro provincial ou um seguro que você contratou.
Ou seja, é por isso que é essencial você contratar um seguro quando você estiver vindo aqui para o Canadá, seja como turista, seja como estudante, porque quando você chega aqui como estudante, dependendo da província, você tem um período de carência. Por exemplo, em British Columbia você tem 3 meses de carência até você poder usar o seguro da província. Então você precisa contratar um seguro para esse período. E se você contratar um seguro saúde, por exemplo, com o pessoal lá da Energia Seguros, para vocês terem uma ideia, um seguro para estudante custa mais ou menos $2 por dia e para turista custa mais ou menos $5 por dia. Ou seja, se você comparar esse investimento com o custo que você teria caso você precise usar a saúde daqui e não estiver coberto, não tem nem comparação, né? Com certeza vale muito mais a pena você fazer um seguro, porque é basicamente o valor ali de um Tim Hortons por dia. Quando a gente tá fazendo o planejamento, né, a gente tenta cortar custos de todas as maneiras, mas esse é o tipo de coisa que não vale a pena você cortar, porque é um valor pequeno comparado com o valor que você realmente vai gastar se você precisar ir no hospital aqui e não tiver nenhuma cobertura. E uma coisa importante também é para não confiar 100% no seguro do cartão de crédito, porque dependendo do seu cartão de crédito, esse seguro pode ser bem limitado, pode não cobrir aquilo que você precisa. E o pessoal lá da Energia Seguros, eles têm o seguro saúde e o seguro viagem. O seguro viagem é o seguro que vai prestar uma assistência durante o período que você está viajando. Ou seja, se você tem, né, alguma emergência médica nesse período, ou se extraviam as suas malas, o voo é cancelado, tudo isso é coberto pelo seguro viagem. Já o seguro de saúde, ele engloba o atendimento para, por exemplo, emergências médicas. E aí, dependendo do plano que você contratar, ele pode cobrir mais ou menos coisas. E é sempre importante lembrar que o seguro saúde ele é para emergências, né? Então não é para você ir lá fazer uns exames. Quero fazer uns exames de rotina. Não, o seguro saúde ele é para emergências, como por exemplo, você vai fazer uma trilha, se machuca na trilha, saindo de British Columbia, indo para Alberta, eu tô lá fazendo uma trilha nas montanhas, me machuco, eu posso não estar coberta pelo seguro e posso ter que pagar tudo do meu bolso, inclusive o resgate, que assim, imagina ter que pagar do seu bolso aquele resgate de helicóptero nas montanhas. Não recomendo. Então, seja para quem tá chegando aqui no Canadá como turista, como estudante, com visto de trabalho, e também para quem tá dentro do país, né, e vai viajar de uma província para outra, vamos valorizar os nossos dólares e contratar um seguro saúde. Não faça como eu fiz, porque essa é a minha lição, né? Porque eu tentei contratar depois e eu descobri que eu não podia porque eu já tinha saído da província. Mas com certeza sai muito mais barato contratar um seguro do que arriscar viajar sem nenhum tipo de cobertura. E eu sei que essas informações sobre seguro podem parecer um pouco confusas e a gente tem várias dúvidas em relação ao que tá coberto, o que não tá coberto, mas é só vocês entrarem em contato com as meninas lá da Energia Seguros, que elas com certeza vão conseguir auxiliar vocês a escolherem qual é a melhor opção para sua viagem ou para o seu intercâmbio. Inclusive é importante dizer que elas são certificadas aqui no Canadá pelo Travel Health Insurance Association, que é o único treinamento da indústria canadense para seguros viagem, então elas são realmente especialistas nisso. Todas as informações e todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quer dizer, gostado do vídeo, né? Não gostado dos perrengues especificamente, mas eu passei pra vocês então várias dicas de como não passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Se você também já passou por algum perrengue em viagens ou intercâmbio ou morando fora, deixa aqui nos comentários pra gente trocar perrengues. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.